que é competitividade? Parte 1. Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Altair, temos perguntas de ouvintes, Altair. 2 ouvintes bem diferentes entre si. Um é nosso amigo, né? A gente conhece já há um tempo. Sim. Mas a outra ouvinte com certeza tem uma atividade bem diferente, mas que de alguma forma, estocasticamente, se uniram aqui para responder uma pergunta que eu confesso que me deu trabalho, mas calhou num momento em que faz muito sentido. Assim. Esse é um episódio que assim, a gente está falando agora e o episódio não está pronto, né? Tipo, agora que a gente está conversando, o episódio não ainda está pronto, ele está para ser feito. Sim. Mas eu sinto que foi um processo que para mim foi muito interessante desse episódio em particular. E aí eu agradeço os nossos ouvintes por isso. Ele conversa com a ouvinte, com o ouvinte e com o Altair também, né? O momento que ele está vivendo. Pois é. O e-mail, Altair, veio da Miranda Hagata, que mora em Minas Gerais e é atleta profissional de esportes eletrônicos, especificamente League of Legends, o famoso LoL, não é isso? Isso. E é também técnica de análises clínicas. Ela até brinca, não são coisas muito próximas, mas tá tudo bem, nem tudo é feito para fazer sentido. É isso aí. É isso aí, Miranda. E ela segue, Altair. Venho jogando competitivamente há muito tempo em ligas amadoras, questão de cerca de 5 anos, mas só vim a ter uma oportunidade de realmente levar a sério essa minha aspiração há 1 ano e 3 meses. Confesso que tenho me apaixonado cada vez mais pela competição, apesar de ser extremamente cansativo, instável, tudo depende do seu rendimento e do seu resultado e no final do dia o seu humor é definido por uma palavra derrota ou vitória, aparecendo na tela do computador. Ainda que exista tudo isso, eu amo competir, e nada na vida tem a mesma energia ou passa a mesma emoção de ganhar. É algo fantástico, sublime, sinto que não existem palavras para descrever como é a sensação de ganhar em meio a tanta adrenalina e perder é tão ruim quanto. Queria entender o motivo de eu ser assim. Eu acabei desenvolvendo um senso autocrítico muito grande a ponto de eu desejar ser bom em tudo que poderia ser, o que é humanamente impossível. Tenho dificuldade de, por exemplo, jogar algo só por jogar, sem me esforçar ou tentar ser boa. É muito estranho. Obviamente, ganhar é algo que todos gostam. Algumas pessoas também gostam muito de adrenalina. Mas eu entendo que nem todos se submeteriam a tanto estresse só por causa disso, sabe? Sinto que o peso dessa emoção para mim é muitas vezes maior do que para as outras pessoas. E eu simplesmente não sei porquê. Só aceito, questiono às vezes como estou enquanto recorro ao conhecimento de vocês, mas no fim eu continuo enquanto tento me aprimorar e conquistar cada vez mais. Eu sempre fui uma pessoa competitiva desde criancinha. Me lembro de ficar muito zangada quando perdia e principalmente quando sentia que o resultado de uma disputa não foi justo. Chegava a chorar e ficar extremamente agoniada. Enfim, muito obrigada, Ken, Altair e Reginaldo, pelo trabalho fantástico. Vocês fazem um trabalho impecável e eu espero poder contribuir de alguma forma para a continuidade desse projeto maravilhoso. Eu nunca vi nada igual ao que vocês fazem. Muito obrigada. A gente é que agradece, Miranda, pelo carinho. E a gente tem também, não é isso, Altair? O nosso amigo Taka mandou um áudio pra gente com uma pergunta que conversa com essa pergunta principal aqui, né? Vamos ouvir a pergunta do Taka? Alô, Altair-san, Ken-san, amigos do Naruhodo. Aqui é Taka Higuchi, proprietário dos izakayas Donchan e Kintaro.
Eu sou grande entusiasta do sumô. Fui ex-atleta da seleção brasileira, sou instrutor de sumô, vice-presidente da Confederação Brasileira e divulgador do esporte através do @sumobrasileiro no Instagram. Existe um tema que me intriga bastante. São aqueles atletas que vão muito bem nos treinos, incríveis mesmo, mas não conseguem ter bons resultados em competições. Isso acontece com tanta frequência que temos até um termo para esses atletas, Keikoba no Yokozuna. Yokozuna é o título de grande campeão do sumô. Então, esse termo seria algo como grande campeão de treinamento. Por que isso acontece tanto? Como atletas, como fugir dessa situação? Como instrutores, como podemos ajudar esses atletas a conseguirem melhores resultados? Grande abraço, pessoal! Tá aí, Altair, o recado do nosso amigo Taka com uma pergunta que conversa com a pergunta da Miranda. Afinal, o que a ciência pode nos dizer para ajudar a responder essas angústias, Altair? Muito boas perguntas, não é? Uhum. Você já foi competitivo, né? Pelo menos no tênis de mesa e no beisebol, né? Já fui, principalmente no beisebol. Então acho que essas questões já rondaram sua cabeça em algum momento. Sim, sem dúvida. E rondaram, especialmente quando era mais jovem. Por exemplo, a gente pode começar a falar... Tem bastante coisa interessante, por isso que é um episódio duplo. E de novo, tem várias camadas, assim. E por isso que, para mim, pelo menos, é um tema muito rico, assim. Me deu insights legais. Sou muito grato ao Taka-san e à Agatha por isso. Ok, você se acha uma pessoa competitiva? Olha, Altair, hoje em dia eu me considero menos do que eu já fui, mas eu já fui uma pessoa bem competitiva, assim, do tipo que ficava de mau humor durante um bom tempo quando perdia, por exemplo, sabe? Isso era mais comum, por exemplo, quando você era jovem, ou era uma coisa contextual? Por exemplo, da época que você era sócio de agência, que é um ambiente meio competitivo também, né? Em vários contextos. Tem uma competição ali, é um pouco diferente, né? Até pelo objetivo em si. Mas eu diria que eu era mais competitivo, sim, quando era sócio de agência, e ainda mais competitivo quando era mais jovem, sabe? Quando era adolescente. Acho que foi o auge da competitividade, assim, pra mim. Mas você chegou igual a Agatha, aí você chegou a chorar, assim, ficar quando perdia? Sim. Na adolescência, sem dúvida, né? Principalmente quando perdia os jogos importantes, assim, sabe? Me lembro até hoje de uma final que a gente perdeu no beisebol. Final do Campeonato Brasileiro. Seria a primeira vez que nosso time e eu seríamos campeões brasileiros na vida. Acabou que nunca fui, porque a gente perdeu na final, né, para um time muito forte também. Era um jogo pau a pau, a gente foi decidido na prorrogação, assim, né, que é uma coisa que nem é tão comum assim no beisebol. Foi decidida na prorrogação, foi um jogo bem longo, cansativo, né? O time que foi campeão, ele teve mais tempo de descanso, né, porque as semifinais foram no mesmo dia. Então, as duas semifinais foram de manhã, a final à tarde, sendo que a primeira semifinal quem jogou foi o nosso adversário. Então, ele teve um jogo de descanso, enquanto que a gente teve meia horinha de descanso, meia horinha para engolir alguma coisa e jogar de novo, né? Então, aquela derrota doeu, sabe assim? Aquela derrota doeu, não só eu, como o time inteiro chorou aquela vez. Aí, vendo com os olhos de agora, você tirou alguma coisa disso? Vendo com os olhos de agora, eu tirei que é importante não deixar de enxergar o mérito de quem ganhou. Uhum. Sabe? Porque assim? acho que no dia eu só lamentava a derrota, né? Depois, com o tempo, olhando em perspectiva, eu percebia que o adversário que venceu aquele jogo, né? Enfim, foi um jogo. Poderia a gente jogar no dia seguinte e o resultado ter sido outro, né? Mas era um time muito forte. Tá? O time que ganhou e foi campeão era um time muito forte, assim, e ganhou por méritos, assim, sabe? Não foi a gente que perdeu. Eles ganharam. Uhum. Ótimo. A ideia é exatamente essa. O jeito como você descreveu foi interessante, sabe? Porque você descreve, a gente perdeu, tal, e você coloca um motivo, né? Porque teve menos tempo de descanso. Como se fizesse diferença, na verdade, sim, né? Sim. Isso vai ter a ver com a segunda parte. Na segunda parte tem uma parte filosófica por trás que é fantástica. Dessa questão da competitividade. Mas nesse primeiro episódio eu quero ser mais causa eficiente mesmo, mais operacional, assim, né? Certo. Na verdade, esse episódio a gente vai tratar das 4 causas da competitividade. Que é um tema caro para a psicologia, e ainda é homenagem ao Taka-san, né? Porque ele treina
atletas de sumô. Eu mesmo comecei a praticar sumô com o Taka-san, o Kuroda-san também. Complementa muito o meu treino de judô, assim, é muito, muito legal. É muito interessante, porque eu perco todas. Assim, e é muito bom. Porque a lógica é outra. Tipo, é muito boa a sensação de voltar a ser faixa branca, sabe? Sim. Tipo, e aprender de novo e perceber, nossa, é diferente, né? Tem truques diferentes. Sem dúvida. E aí você pega essa lógica e incorpora em outro lugar, sabe? Então é outra perspectiva, assim. Eu sou zero competitivo. Eu sempre fui zero. Eu não me importo mesmo com a competição. Estudar um pouco para esse episódio foi interessante, assim, para perceber uma coisa de mim que eu não tinha percebido, assim, que eu realmente sou zero competitivo. Eu não me importo, assim, a competição não me interessa mesmo, é outra pegada. E é isso que eu sempre falo, né, que a minha faixa mais gasta é a branca. E ela é mesmo, de verdade, a minha faixa mais gasta é a branca. Eu acho muito legal, o negócio de recomeçar, tem outro sentido, essa parte a gente vai tacar na parte 2. Na parte 1 a gente vai falar mais do esporte também, né? Lembrando que esse episódio... ele está sendo gravado durante o período das Olimpíadas. A gente vai falar um pouco da característica dialética disso. E também a gente está no mês de aniversário do Naruhodô, né, Ken? A gente está indo para o nosso 8º ano. Passa rápido. Bem bastante rápido. tempo já. Então, 8 anos. Então, vamos começar definindo o que é competitividade. Competitividade é uma variável que incorpora fatores geralmente associados com o desejo de excelência em comparação com outros pelo prazer de competir. Então, a competitividade é uma característica, é uma aptidão que a pessoa tem, tá? É uma característica dela. Do mesmo jeito que inteligência, capacidade cognitiva é um traço mesmo, tá? A competitividade. Mas uma coisa que me chamou a atenção nessa definição, tá aí, que as palavras vencer ou vitória não estão presentes, né? Tá falando pelo prazer de competir. Exato, é completamente irrelevante, tá? Você pode perder todas e ainda ser competitivo, e você pode ganhar todas e não ser. Ótima observação, porque isso não tem a ver com o resultado da tarefa. É uma característica sua. Certo. Tá? É basicamente assim, você pode ser uma pessoa de 1,50 e gostar de jogar basquete. Que seria uma coisa que não exige isso. Tudo bem, você perde todos os jogos, mas tá bom. E isso é muito, muito importante, assim, a competitividade. A competitividade, a gente até deixou na descrição, tem vários artigos interessantes, tem uma escala para você medir. Tem 2 escalas, na verdade. Uma escala que mede competitividade e uma escala que mede hipercompetitividade. Porque quem tem scores muito altos tem uma escala própria. Que aí é tipo o cara que compete até no paro ímpar, assim, fica puto se perde no paro ímpar. No palitinho, sabe? E tem gente assim, você conhece. Eu acho engraçado, né? O cara é fica tão meio competitivo, caricato assim, né? Isso, exatamente, né? Então, a escala de competitividade está na descrição, quem quiser. São 14 perguntas, você pode responder e somar os pontos, né? E a escala criada em 2002, ela tem 2 fatores. E é bem interessante entender como ela foi construída, assim. Nessa teoria básica, assim, de competitividade, tem 2 componentes. O primeiro é o quanto você gosta de competir, quanto você gosta de estar no estado competitivo, né? E o segundo é um conceito muito interessante que é chamado contenciosidade. Contenciosidade. O quanto você contém, né, coisas. Então, a contenciosidade é o quão confortável você se sente em desafiar alguém. Tá bom. Tá? Então, você entender que competitividade, no início, tem esses 2 componentes. Tipo, eu posso gostar de competir, mas eu me sinto desconfortável em colocar você numa situação de competição. Você percebe? Sim. Então, isso tem tudo a ver com o que o Taka falou, né? Que é o leão de treino. Né? A tradução do japonês lá, do lutador de sumô que no treino pega todo mundo e na competição não sai. Né? Sim. O ponto é exatamente aí. Tem pessoas que gostam de competir, gosta de estar ali no estado de competição, né? Mas ela não gosta de confrontar o outro. Entendi. Sabe? A gente vê isso muito em luta. Por exemplo, eu também acho caricato, mas no UFC ou no boxe, não tem a encarada? Não tem a encarada? Sim. Aquele momento da encarada é o momento da contenciosidade. Que aí um fica fazendo marra pro outro, sabe aquela coisa? Sim. Que o objetivo não é... Geralmente o objetivo não é nem fazer mal pro outro e xingar o outro. Tem casos que um não gosta do outro, mas em geral não é. Mas é pela plateia, né? É pela plateia, fica lá botando pilha. Eu acho cafona. Tá, eu confesso, mas tem gente que gosta do sangue, e tá bom. Então, essa parte da encarada é a contenciosidade. Mas a pessoa pode, por exemplo, tipo, a gente vai lutar, e eu sou amigável com você, mas na hora da luta, eu gosto de competir. Eu gosto de estar lá, de me expor. Não tem a ver com você. Você é só uma contingência, sabe? Podia ser qualquer pessoa. Tem pessoas que estão assim, tipo, eu gosto de competir, não importa com quem seja, eu quero estar lá, né, me testar, né? E tem aquele que, olha, pô, eu vou te quebrar no meio. É outra coisa, sabe? Então são estilos de competição diferentes.
né? Tem um que é mais voltado para si e outro que é voltado para o outro. A descrição formal do leão de treino, em geral, é uma pessoa que tem competitividade, mas tem baixa contenciosidade. Porque quando você tá treinando, a gente tá treinando. Ah, tudo bem, para, né, tal. E aí eu tô à vontade, eu pego todo mundo. Só que aí na hora da luta, você tem que fazer a marra, entendeu? Você tem que ter um foco. E aí você começa a pensar demais, começa a pensar que você vai fazer alguma coisa pro outro, que o outro vai fazer com você, e isso te atrapalha. Quando você pensa na psicologia do esporte, lembrando que esporte não é saúde. Você não faz esporte pra ficar saudável. Tá? Você faz educação física pra ficar saudável. Educação física, beleza, promoção da qualidade de vida, funcionalidade. Agora, esporte não é saúde, esporte é resultado. Acabou. Nesse período de Olimpíada, a gente viu vários exemplos, né? Tem uma lutadora de judô, né? A Uta, que ela foi campeã olímpica já, ganhou vários mundiais e tal, e ela tem um irmão que compete no masculino, né? Numa categoria de peso acima, um pouco equivalente, e ele ganhou a Olimpíada, né? Aqui em Paris, inclusive em cima do William Lima, né? Na mesma categoria, no 66, né? Que o William Lima eu treinei com ele, ganhou em cima na final. Sim. E a irmã dele tava esperando, os dois, né, os irmãos, né, Uta, vão ganhar e tal, e ela perdeu. Aliás, pra uma moça fantástica, tá, que ganhou a medalha de ouro, que era o dia dela. E aí ela não conseguiu ter controle emocional, assim, ela começou a chorar copiosamente e tal. E aí isso reflete várias camadas, assim, de como a pessoa entende a competição, qual o sentido da competição, se ela compete mais por ela ou pelo outro. Então, assim, pensando do ponto de vista do esporte, você tem que partir do pressuposto que competitividade é uma coisa individual. Cada um tem o seu. E basicamente a competitividade tem duas partes. Quanto você gosta de competir e o quão contencioso você é. O quão à vontade você se sente em desafiar o outro ou não. Tem esses dois componentes. E aí tem uma conclusão inicial aqui muito importante, que tem pessoas que não gostam de competir, gostam de ganhar. Não é a mesma coisa. Agora eu entendi que não. Tem muita gente que não gosta de competir, gosta de ganhar. E aí tem a ver com o seu relato, né? Será que você gostava de beisebol tanto assim? Quanto você gosta de tênis de mesa? Então não precisa responder agora, medite. Não é pra responder agora. Então tem gente que gosta de estar no time dos vencedores, né? A questão não é o jogo, a questão é o resultado. Dá pra ver que isso é meio ruim, né? Porque você não controla isso. E aí, quando você vai, por exemplo, vem um atleta novo. De novo, estou falando de esporte, não estou falando de atividade física. Atividade física, educação física, faz do jeito que você quiser e treina e legal. Você vai ter muitos benefícios. Muitos, tá? Então, num contexto de esporte, quando aparece o atleta, você tem que fazer uma avaliação individual dele. Então, primeiro entender a história de vida dele. O contexto, a idade. Então, alguém mais jovem, alguém mais velho. Qual o contexto familiar, qual a estrutura, né? A rede de apoio que a pessoa tem. Porque essa rede de apoio dá alguma indicação dos desafios ambientais que a pessoa teve. E dependendo da idade, isso cria certos modelos decisórios que podem ajudar ou atrapalhar o desempenho no esporte. Então isso tem que ser avaliado. Tá? E aí aquela história, de novo, eu acho isso muito cafona. É o lado das Olimpíadas que eu acho extremamente... A palavra pra mim se aplica muito bem, é cafona mesmo, é démodé, sabe? Aquela coisa do esportista. Qual que é a parte cafona? Do esportista que saiu do nada, que não tinha nada, que só tomava água e de repente foi e ganhou a Olimpíada, sabe? E aí cria essa coisa do ícone, do mito. Ah, gente, por favor, sabe? Tipo, o espírito olímpico é tudo menos isso, mas vamos explicar por que é assim, por que as pessoas gostam de essa coisa do ícone, né? Acham estranho quando não é assim e tal. Não é, mano. Então a primeira coisa é ver a história de vida, né? Fazer uma boa anamnese. Depois avaliar o grau de competitividade nesses dois componentes. O quanto que a pessoa gosta de competir e o quanto de contenciosidade ela tem. Certo. Se for desequilibrado, né? Se a pessoa tem uma contenciosidade muito baixa, ou seja, ela não gosta de colocar o outro em uma situação de competição, tem que trabalhar isso. E aí tem um trabalho para isso. Dá para mudar. Não é uma coisa que você nasce e mantém, dá pra mudar. Tanto é, você mesmo comentou, né, Kim, que ao longo da sua vida vai mudando o seu grau de competitividade. Tá? Mas se você sabe descrever bem o fenômeno, você consegue fazer regras de ação. Contenciosidade tem a ver também com o quanto que a pessoa gosta de evitar conflito. Porque o jogo é um conflito, né? Ou numa empresa. Tem muitos artigos sobre competitividade em empresa, né, dentro de empresas e tal. É a mesma coisa. Eu posso ser competitivo, mas eu não gosto de criar conflito. Não vai dar certo, porque a competição é um conflito, por definição. Então você tem um objetivo, às vezes é um jogo de soma zero, não tem como. Alguém vai ganhar, né, e alguém vai perder.
E aí tem uma terceira característica que é muito, muito, muito importante nesse contexto, que é chamado senso de agência. Senso de agência. Senso de agência. É um conceito dos anos 60 que surgiu, que a definição básica é a sensação de um organismo, isso vale para qualquer organismo, não só para humanos, é a sensação de você sentir que está controlando as suas próprias ações. Isso é o senso de agência. O primeiro nível de senso de agência que a gente tem é o nosso próprio corpo. Ok? Como tem agora um aglomerado de células recém-nascido que está se desenvolvendo. A sua filha, ela ainda não é filha. Ela ainda é um aglomerado de células. Porque ela não criou senso de agência. Ela só está se mexendo. Sabe? Não tem uma autoconsciência ali, sabe? Você vai ver isso em meses. Daqui a pouco ela vai ficar olhando para a mão. O que é isso? Ela não sabe que tem uma mão. Sabe? Esse senso de agência, que é a sensação do organismo sentir que está controlando alguma coisa. No começo é o seu corpo. Isso é muito importante. Depois vai virar para uma coisa mais ligada a ideias mesmo. O quanto que aquilo que você faz é porque você sabe que está fazendo. Esse ponto é fundamental. Sim, uma boa reflexão. Porque a gente tem o conceito de autoeficácia. Autoeficácia é o quanto você se sente capaz de fazer algo. Por exemplo, quem está treinando tênis de mesa, eu pergunto para você, você consegue jogar um set de tênis de mesa? Você consegue, se você está treinando, né? Sim. Só jogar, não precisa ganhar, perder, nada, é só jogar. Ou seja, você tem autoeficácia, você sabe que se você for lá, você consegue fazer, tá? Isso é autoeficácia, é a capacidade de se sentir capaz de fazer algo, tá? Outra coisa é quando você está jogando. Imagina você lá jogando e você, no movimento, você percebe que você está controlando as suas próprias ações. Quem está jogando não é o corpo do Ken Fujioka, é o Ken Fujioka. Sim. Tudo bem? E você não precisa racionalizar isso. É seu. Você está ali. Isso é uma coisa que atrapalha muito quem é competitivo, por exemplo, em algumas situações, que é assim, a pessoa está lá na competição, ela começa a pensar. Quando você começa a ter a voz da sua cabeça, você começa a dar ruim. Você começa a ser invadido por outras coisas e te atrapalha. Isso é um treino de competição muito importante. Quando chega no momento mais importante, não é pra você pensar. Não vai aparecer aquela... Eu já competi em alto nível. É exatamente isso. Não, vai ter o tal lutador, vai fazer A, B, C, um negócio assim. Não, a gente tem que inventar uma estratégia. Não, a estratégia já foi feita 6 meses atrás. Você tá 6 meses treinando para aquele negócio. Na hora você não vai fazer nada. Você só vai usar o seu senso de agência. Entra lá e vai. Sabe? É exatamente isso. A gente acabou de ter a nossa maior medalhista na ginástica, a Rebeca Andrade. Ela fez um comentário muito interessante, que perguntaram pra ela assim, você chegou na final, tal, né? Como é que você tá pensando e tal? Aí ela fez uma resposta fantástica. É exatamente isso. É o resultado da preparação mesmo. Ela falou, não, eu tava pensando nas receitas que eu vou fazer de comida quando voltar pro Brasil. É exatamente essa a cabeça. Tem que ser assim. Você vai pensar no quê? Tipo, você já tá lá, velho. Você já treinou. Só vai. Faz. Sabe? E as pessoas ficam tirando sarro e tal, porque a pessoa não entende como é o resultado do treino. E, na verdade, todo mundo pode chegar nesse estado. É aquela definição de talento, né? Talento é o resultado da consistência com a oportunidade. Sim. Isso que é talento. Talento não está dentro de você. É entre você e o ambiente. Então, talento é o resultado da consistência, tá lá treinando, com a oportunidade. Apareceu o momento de colocar aquilo em prática, você coloca. Na verdade, quando ela deu aquela entrevista, eu percebi. Além dela, claro, né, pela performance, mas quem tem que estar de parabéns é a comissão técnica. É realmente um trabalho psicológico fantástico. Fantástico, é exatamente isso. E aí compara com a judoca. A Uta, que realmente ela estava pensando muito. Ela estava se colocando um peso muito grande. Então você vê que são estilos de competição diferentes. E aí eu lembrei de uma entrevista que a Uta deu no Campeonato Mundial, que aí perguntaram pra ela, qual foi a sua luta mais difícil? Né? E ela ganhou, né? Ela venceu todas de Ippon. Qual foi a sua luta mais difícil? Ela ficou olhando. Nossa, eu acho que a coisa mais difícil que eu tô fazendo é dando essa entrevista. Sabe? Meteu a marra mesmo, sabe? Mas, só que assim, ela tava falando genuinamente. Ela acreditava nisso mesmo, né? Porque ela nem viu as outras. Tipo, ela deu Ippon em todo mundo mesmo. Ela não viu as outras. Isso não é legal. E não é por demérito. Não é por isso. Ela realmente tem o talento mesmo, né? Só que ela não... Isso mostra que ela passou pela competição sem prestar atenção em nada. Ela não aprendeu nada. Não apareceu a oportunidade pro talento dela. Ela ter ganhado 7 lutas seguidas de Ippon não foi a amostra de talento dela. Foi porque ela simplesmente passou pela competição e não viu. Ela se deu conta dela mesma quando ela foi dar a entrevista. Ó, que louco. Mas às vezes a gente não vai lá, faz e só vai aprender depois, assim. Né? Sei lá, às vezes inclusive assistindo a um replay, né, da luta, um replay do jogo, assim. Sim.
Isso tem a ver com a segunda parte, né? Mas às vezes a gente tem essa aprendizagem no delay, né? Só que essa aprendizagem sempre acontece quando você perde, mas raramente quando você ganha. Raramente quando você ganha, você faz esse olhar para trás. Uhum. Quando você perde, você faz todas as vezes. E é aí que importa. E agora tem um caráter dialético, assim, né? Então, né? E aí falando da Olimpíada especificamente, o esporte hoje ele é um movimento de entretenimento. E aí a gente tem uma discussão aqui bem importante, que é a diferença entre entretenimento e recreação. Entretenimento, por definição, é qualquer ação ou atividade com o fim de entreter ou suscitar interesse com o objetivo em alguma audiência. Então, entretenimento é você com uma audiência. É um relacionamento. Entretenimento é sempre um relacionamento entre você e uma audiência. E a gente tem 2 tipos de entretenimento. Tem o entretenimento ativo, que o exemplo é o jogo. Quando você está jogando cartas com outras pessoas, as outras pessoas são a sua audiência. E aí você está se entretendo, porque você faz uma coisa, tem um efeito no ambiente, né? E tem esse ciclo. Certo. Tá? De troca. Tá? E tem o entretenimento passivo. Entretenimento passivo é quando você vai no cinema, por exemplo, ou assiste TV, porque aquilo vem pra você, né? É uma relação passiva que você vê alguma coisa produzida por alguém, né? Então, o diretor do filme fez o filme, esse filme ele faz com uma certa tendência de entretenimento, mas ele não sabe o resultado. Cada pessoa vai ter um entretenimento diferente, mas é um tipo de entretenimento passivo, tá? Perfeito. Você tem o esporte hoje como entretenimento. Aí o lado não cafona da Olimpíada. O lado não cafona é você ver os resultados surpreendentes. Sabe, da pessoa que faz uns pique louco, sabe? Pula umas alturas gigantes. Faz coisas realmente impressionantes. Um exemplo, pega o atletismo, né? 5 Olimpíadas atrás, foi o primeiro cara que baixou de 10 segundos. Agora, na Olimpíada, todos baixam de 10 segundos. As mulheres já estão correndo 10 segundos já, sabe? No 100 metros, sabe? Então, pensar nisso, nossa, o avanço técnico mesmo, né? O limite, sabe? Isso é legal, né? Então, essa coisa mesmo do superar, da meta e tal, para quem usufrui, né? Para quem quer ser entretido, né? É interessante. E aí, um lado interessante da Olimpíada é isso. A pessoa não faz um puto de uma ideia do esforço que é para chegar ali. Uhum. Ela não faz ideia. Qualquer pessoa que tá ouvindo a gente, você não faz ideia, tá? Do esforço pra você correr 100 metros em 10 segundos. Você não sabe o que é. Não, de verdade, não sabe. Mesmo que você seja desportista. Mesmo que você tenha... eu corro. Não, mano. 100 metros em 10 segundos é tenso, velho. Você vai ter alteridade, empatia, velho. Zero. Não tem. Eu não tenho. Não dá, tá? Mesmo o judô, né? Eu compito há 30 anos no judô. Pega o Ted Riner lá, que ganhou a Olimpíada, o francês. Ganhou 3 Olimpíadas de seguida. Aquele é o talento em pessoa. Aquele cara é o talento, ele só perde se ele quer. Se ele quiser, além de ser um bicho gigante. O bicho é um armário, velho. O bicho eu já vi ele de perto, assim. Nossa senhora. Eu também já vi, treinos de jogadores profissionais de beisebol, ou mesmo jogadores profissionais de tênis de mesa, né? E a gente costuma brincar, né, nós entre os praticantes, assim, que a gente se chama de praticante, né, de tênis de mesa, né? Diferente de ser um mesatenista profissional, né? É outro esporte. É outra coisa, assim, eles jogam um outro esporte, portanto eles treinam para um outro esporte também. Isso, então, é a diferença da educação física pro esporte. Sim. Né? Pega o Calderano lá, pô, melhor resultado, chegou quarto, sei lá, pô, fantástico. Os treinos deles, os treinos físicos, inclusive, deles, são coisa de maluco, assim. E tem que ser assim, porque é esporte, não é saúde, tá? Então, você não vai conseguir. Pelo contrário, na verdade, assim, muitos desses atletas, eles estão, na verdade, prejudicando o corpo, inclusive. Exatamente. Assim, né? Tão alto desempenho, né, que eles estão envelhecendo precocemente muitas coisas do corpo. Assim, né? Não, vai ter ombro, joelho de velho com 40 anos. É assim mesmo. Só que, e aí a parte negativa é que isso é em nome do entretenimento. Por isso que tem muito esportista que quebra. Tipo, porque ele fica pensando em entreter o outro. Então, o que o outro vai achar? Eu tenho que ganhar, eu tenho que chegar lá, eu tenho que... Só vão gostar de mim se eu ganhar. Que é o caso, por exemplo, da japonesa, que aí é uma sociedade mais onde você representa mesmo o país, né? Teve o caso do japonês que perdeu na final pro Ted Riner, lá na França. Tomou um baita pom. A própria Simone Biles, né? Que na Olimpíada anterior, né, teve um surto, assim, né? Um burnout. E foi muito, muito bom, assim, foi produtivo. Foi importante, mostrar foi importante. Isso. Importante. Não foi bom pra ela, mas enquanto mensagem é importante.
Então o Ted Ryan ganhou do japonês, deu um haraigoshi lá, um ippon. E aí a entrevista do japonês foi muito triste, porque ele lutou muito bem. A luta durou 7 minutos. Ninguém segurou o cara 7 minutos, sabe? Uhum. E aí ele chegou lá, dando a entrevista, e falou, eu não sei se eu devo voltar pro Japão, sabe? E ele falando de verdade, ele não tava zoando, sabe? Muito forte isso. Não, terrível, né? Só que assim, os outros precisavam falar isso pra ele, não, já tá introjetado. Já tá introjetado dentro dele. Esse é o lado perverso, assim, a cafona mesmo da Olimpíada, essa coisa de defender algo. É que a gente precisa, para ter essa excelência, desenvolver toda uma lógica macroeconômica, né? Ligado a estados, brigando um com o outro e tal, né? E aí o objetivo do jogo é uma forma de atenuar ou postergar a necessidade de uma guerra total. E você vê que é um interesse geopolítico de países mesmo, né? Sem dúvida. E aí você bota isso na cabeça do coitado do cara, cheio de competição na cabeça. Aí o cara se mata mesmo, né? É complicado. Por exemplo, tem países que não se interessam por isso. Tem outra cosmovisão. A Índia. Quantas medalhas a Índia ganhou? Olha o tamanho da população. Teria condição de ganhar várias coisas. Mas ela praticamente não liga, né, para as Olimpíadas. Não é uma questão, eles não são bons. Não, é que não ocorre. O bagulho dele é cricket. E pronto. Eles têm outra cosmovisão das coisas, né? E tá certíssimo. Indonésia. 1 bilhão de pessoas na Indonésia. Você não vai ter os caras campeão olímpico? Claro que vai. Né? Só que não precisa, não importa, sabe? Então, assim, a gente vive num mundo bem isolado, né? Onde o esporte é usado para desenvolvimento geopolítico e entretenimento. Uhum. E aí agora a gente tem que diferenciar isso da recreação. Então, o entretenimento tem a ver com uma audiência, né? Eu me entretenho porque eu pego um filme e me entretenho, ou eu faço algo no ambiente para ter um resultado. O esporte pode ser entretenimento, tanto é que tá na TV, e aí por ser entretenimento, o mercado usa, né, porque associa com marca, e aí você quer comprar a sapatilha do corredor. E aí roda um dinheiro, e bom, aí o mercado, por isso que é um esporte caríssimo, né? Recreação é algo que você faz sozinho. Recreação é você com você mesmo, tá? Então, por exemplo, você pode jogar tênis de mesa, Kim? Você pode jogar tênis de mesa como entretenimento ou como recreação. Uhum. Tipo, eu posso filmar você, eu filmo você jogando uma partida, tá? Na sua cabeça, isso pode ser entretenimento ou recreação, porque depende de você. Entretenimento eu vou jogar pra ganhar porque eu quero ser reconhecido, sei lá, né? Eu quero mostrar alguma coisa, provar algo, né? Aí é entretenimento, aí tem que ter audiência. Recreação não, você sai de casa, vai lá, joga e volta. Eu já fiz isso várias vezes. Eu saio de casa, vou sozinho, compito, ganhou, perdeu, beleza, e volto pra casa sozinho. E é isso, é recreativo, sabe? É outra pegada. É interessante, né? Tem muitos trabalhos sobre recreação que surgiram na pandemia. Porque na pandemia você era obrigado a ficar em casa, você não tinha entretenimento, porque você não tinha audiência. Aí as pessoas começaram a fazer recreações. Aí a galera começou a fazer pão em casa, lembra? Fazer as pinturas, fazer a live, né? Depois, a indústria cultural do mercado pegou essas recreações e transformava em entretenimento. E aí vários ícones surgiram. Por exemplo, muito divulgador científico que surgiu por causa da pandemia. Começou com uma recreação e depois foi cooptado como entretenimento. Isso é muito importante, assim, o esporte, ele tem essas duas características. Ser um entretenimento e ser uma recreação. E a relação entre isso e competitividade é fundamental. Você quer ganhar porque você quer ser o melhor, ou você quer ganhar para provar alguma coisa? Isso você tem que ver no atleta. E às vezes ele não sabe. Ele tem que descobrir. E aí volta nesse senso de agência. Então, de novo, senso de agência é a sensação que eu sinto que estou controlando as minhas próprias ações. Então, por exemplo, coisas motoras. Eu tô lá jogando tênis de mesa, né? É meio óbvio. Você tá jogando, então você sente que tá controlando. Você nem precisa pensar. Pensa uma coisa um pouco mais abstrata, Ken. Tipo, eu sou alguém importante. Como que você consegue ter controle de que você é uma pessoa importante? Muitas vezes, só ganhando, você reafirma isso pra você mesmo. É o único momento que você tem senso de agência, que você consegue afirmar pra você mesmo que você é bom, é quando você ganha. Entendi. E aí é zoado. Uhum. É zoado. Entendeu? E aí é por isso que a competição não é feita por quem ganha. É feita por todos os outros que perderam. Quando você vai no campeonato, no judô é muito claro. Se todo mundo que perde não vai no campeonato, não tem campeonato. Sabe? Não faz sentido. Entendeu? E aí tem um artigo, que foi o que eu precisava esse ano, né? Que em 2024 saiu um artigo muito legal exatamente sobre isso. Que é a causa material da competitividade. Como é que ela nasce? Assim, tem gene da competitividade? Não.
Não é gene, é tipo uma aptidão superior, assim, não tem nos genes. Pessoas mais competitivas têm um gene e tal, não tem. Não faz nenhum sentido. Mas tem uma característica que é muito interessante, que é assim, ó, pensa comigo, que é um pouco abstrato. Vamos descrever aqui a causa material da competitividade, né? Então ela é muito relacionada com o senso de agência, que é a sensação que você sente que está controlando suas próprias ações. Tá? É mais fácil pensar no esporte, né? Eu sinto que, tipo, eu tô fazendo os pontos, é por minha causa, sabe? As bolas estão entrando, sabe? Eu tô fazendo... É por minha causa, tá acontecendo por minha causa, sabe? Isso é o senso de agência. E aí o senso de agência tem 3 componentes, que é a prioridade. Prioridade, assim, aconteceu porque eu fiz. Eu tenho a prioridade, eu que estou gerando o resultado. Tá? Bom. Prioridade, exclusividade, só acontece por minha causa. Né? Então, prioridade, eu faço primeiro, exclusividade é por minha causa, e consistência, tá acontecendo sempre. Tá? Então, se eu opero no mundo, uma coisa acontece, eu tenho exclusividade sobre isso que acontece, e é consistente, eu tenho senso de agência. Então imagina que você tem essa junção, né? Prioridade, exclusividade, consistência dentro de você. E tá acontecendo as coisas. Tá dando um feedback, né? Nossa, é por minha causa mesmo. E tá indo. De novo, você não tá pensando, mas você entra naquele flow, sabe? E de novo, se imagine numa situação de jogo, você tá lá, não, tá entrando, né? Pô, tá indo bem, sabe? Esse negócio tá dando certo. Só que, de novo, você não pode ter a voz na cabeça. É só o flow, sabe? Vai indo. Isso é o senso de agência. Certo. As pessoas competitivas são pessoas que têm muito isso. Esse negócio, sabe? E aí, assim, tudo bem. Então, essa é a descrição, né, do fenômeno competitivo. O senso de agência é isso. Essa é a descrição. Mas por que acontece? Aí o artigo 2024 mostrou isso. Parece contra-intuitivo, mas depois que eu explicar faz sentido. Que é um conceito que, na verdade, é uma habilidade, que é o quão você aprende adaptação sensório-motora. Então, é a aprendizagem da adaptação sensório-motora. O que é adaptação sensório-motora? É você ouvir o som e responder rápido. Ou, por exemplo, uma coisa encosta em você, você reage rápido. Tempo de reação, sabe? Sei. Isso é uma coisa do seu corpo. Então, o quão rápido você reage, o seu reflexo, isso é adaptação sensório-motora. Você pode aprender isso. Tanto é que você treina, né? Reflexo, por exemplo, pegar a raquete lá, ficar fazendo várias vezes, né? Melhora a sua adaptação sensório-motora. Tem pessoas que têm isso naturalmente. São as pessoas coordenadas. Sabe aquela pessoa coordenada? Que ela tem facilidade de ter boa coordenação motora, sabe? Ela tem que aprender um passo de dança, ela aprende rápido. Ela tem que andar alguma coisa, ela faz, sabe? Mas já é uma coisa meio fora de série, assim? Não, pouco. Tá. Tipo, a pessoa ela não se esforça muito pra ter o desempenho assim, conseguir fazer. Por exemplo, eu sou horrível no tênis de mesa. Horrível. Sabe dar uma cortada? Eu nunca consegui, por exemplo. Então, eu tenho que treinar muito pra conseguir chegar nesse ponto. Uma pessoa que, por exemplo, tem uma boa aprendizagem de adaptação sensório-motora, ela faz isso, sei lá, 10 minutos, ela pega já. Não vai ficar bom, mas ela já consegue fazer, tá? Então, parece que o germe do nascimento da competitividade está nesse traço que são pessoas que têm uma capacidade de adaptação sensório-motora mais rápida. Porque pensa comigo, se eu sou mais coordenado fisicamente, com menos esforço, eu tenho mais resultado, você concorda? Sim. Tipo, a gente tem, com menos esforço eu já começo a fazer alguma coisinha, né? Minha curva de aprendizagem é maior. Eu não vou ter um desempenho melhor? Sim. E aí, eu não vou começar a sentir que o que tá acontecendo é por minha causa? Vai dar senso de agência. E aí a competitividade nasce aí, né? Entendi. Então, e aí uma coisa muito importante para quem é do esporte, e era o buraco na literatura que faltava. Eu achei um trabalho que, será que crianças que são mais coordenadinhas, elas são mais competitivas? Quando fica maior? Qual é a resposta? Sim, elas são mesmo. E a teoria é exatamente por causa disso, por causa do senso de agência. Entendi. Então a criança já é mais coordenadinha, né? Assim, se você for, tipo, pai otário, que não, você já tem que ser campeão mundial, já fica punindo a criança, claro que ela desiste, né? Mas se você reforça, legal, que bom, né, tal, ela vai indo, vai dando feedback, ela vai se dando feedback em si mesma, e aí ela vai começar a ficar mais competitiva. Depois ela vai querer projetar em outras coisas. Né? E aí, dependendo do grau de competitividade dela, que aí tem a ver com a escala, aí ela pode projetar em outras coisas, talvez ela se dê bem, talvez não. Tá. Aí depende. E tem também um outro componente que é aquela contenciosidade, né? Às vezes a criança é coordenada, mas ela não gosta de desafiar os outros. Ela quer evitar conflito. E aí ela se poda, então ela não percebe. Entende?
Imagina que você, por exemplo, como um professor de esporte. Você vai ter que ver a história de vida da pessoa, do esportista, é individual. O grau de competitividade, o grau de contenciosidade da pessoa, como que ela desenvolveu esse senso de agência e também a habilidade. Então você vai ver todas essas características cognitivas e também, agora faz o esporte aí, vamos ver se é bom mesmo. Então você tem o desempenho físico, que é o quanto você tem de rendimento mesmo, né? E aí é uma coisa mais da adaptação sensório-motora. Então assim, se o cara compete em alto nível, a adaptação sensório-motora dele já é boa. Já passou desse sarrafo. Né? Você já tá nesse panteão de caras que já, de moças e tal, que já tem uma causa material boa, uma boa integração do aparato sensório-motor. Passou essa fase, aí você vai ver a causa material, vai pra causa eficiente. Vai ver a história de vida, o grau de competitividade, quanto de senso de agência a pessoa tem, né? O quanto que ela percebe. Às vezes a pessoa é muito boa, ela joga o negócio mó longe. Ela fala, foi por sorte. Eu joguei de qualquer jeito. Às vezes ela não percebe, você tem que construir isso. Sim, né? sim. Acontece muito com o boxeador. Às vezes o cara tem um soco muito forte mesmo, ele tem uma habilidade ali, só que ele não sabe que tem. Alguém de fora tem que chegar, vamos treinar aí, vamos... Né? Isso, sempre tem alguém que tem um olho bom pra aquilo, assim, né? Isso, exatamente. E aí o comentário da Agatha foi muito importante, que é a relação entre competitividade e liderança. Mais pra frente a gente vai ter um Naruhodo sobre liderança, e o pior tipo de líder é o líder competitivo. O líder competitivo é o líder que olha pra si mesmo, porque ele tem um senso de agência alto. Então o que acontece é por minha causa, né? Qual o melhor tipo de líder? Esse tipo de líder é o quê? Líder de agência de publicidade. Porque ninguém sabe direito o que tá fazendo. Os putos. E aí, claro, líder de criação. É assim, né? Eu não sei o que tá acontecendo, mas se tá dando certo é por minha causa. Pronto. É um cara competitivo. Afunda todo mundo. Assédio e tal. E aí, a literatura é bem direta pra mostrar que um componente muito importante do líder é ele ser humilde. E humildade não é ser gente boa, não. Humildade é saber separar, tipo, isso aconteceu por minha causa, isso aconteceu por sua causa, as suas habilidades geraram esse resultado. As minhas geraram aquele. Esse é o líder bom. É o que separa as coisas, sabe? Sabe colocar, de fato, quem contribuiu o quê e tal. E os líderes humildes são sempre os melhores avaliados e reconhecidos, tanto por funcionários competitivos quanto não. Mas já adianto desde já que um péssimo traço para um líder é ele ser competitivo. O melhor é que ele não seja. Hoje em dia, principalmente num cenário complexo, líder competitivo acaba com a saúde organizacional. E a gente tem o Naruhodo, né? Se o medo melhora o desempenho, líder competitivo só tem resultado no curto prazo. No longo prazo vai tender a dissociar o grupo. Tá? Então, por isso que líder competitivo você só vê em empresa de bem de consumo. Porque é a seleção natural bruta mesmo, né? Empresa de beta, banco... Né? Que ali é moedor de gente. Hoje acho que a gente vê até em todas as indústrias porque as metas são de curto prazo mesmo, né? De resultados de curto prazo. Então, acaba... Aí você vai ver que vai dar tudo errado. Acaba incentivando esse tipo de liderança. Pois é. E aí, assim, então, espero ter feito a gênese, né? Essa parte material e formal da competitividade, né? Que tem a ver com o senso de agência... que é ligado com a aprendizagem sensório-motora, no caso de esportes, mas as pessoas viram que não é só esporte, é porque as perguntas dos nossos ouvintes, né, do Taka e da Agatha, tem a ver com esportes. Né? Você precisa de muito reflexo para jogar LOL, por exemplo, rápido, tomada de decisão, isso é integração sensório-motora, tá? E no mesmo no sumô, você fica empurrando, a galera não faz a menor ideia, só acha que os caras gordão batendo. Mano, tem muita técnica, muito. Pro judô, jogo de quadril, o jeito que põe a mão, o jeito como você segura, que empurra, é um xadrez imenso, assim. Recomendo muito, aliás, o Taka comentou, tem o treino aberto lá no Centro de Esportes Radicais do Bom Retiro, todo sábado. Quem quiser ir lá, aprender o sumô, ver como que é, vale muito a pena. Eu vou sempre, eu acho muito legal. Você que está em São Paulo, de quebra você já tem também o campo de beisebol ali do lado. Verdade. Então, né? Tem skate, várias coisas. Isso, né? Dá pra ir, já assiste né? todas as modalidades. Isso. E pratique algumas, né? É legal pra ver, né? Vai que você descobre que tem a coordenação sensório-motora boa para aquela atividade. Pode ser. Tá certo. Né? E aí, no próximo episódio, a gente vai atacar um pouco mais essa relação entre entretenimento e recreação e falar da parte filosófica mais importante da competitividade. A parte mais... Porque competitividade em si, ela não é produtiva. Mas ela pode ser produtiva quando você faz gestão da derrota. E aí,
O próximo episódio é um complemento, eu acho muito importante, que é falar sobre derrota. Vai ser um episódio inteiro sobre como perder. Né? Como perder, que é uma coisa muito, muito, muito importante, e vamos usar um filósofo que eu gosto muito para ajudar nessa parte. Então aguardo vocês todos na semana que vem. Aguardo também para nossa segunda parte e Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodo. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.